Você acha mesmo que uma redação que tira 50 em 50, ou seja, total na FUVEST, ela é perfeita, irretocável? Não é. Ela é muito boa, ela tem autoria, ela tem ousadia argumentativa e eu tenho que falar mesmo. Ela tem Jana Rabelo. Vou te explicar como a minha aluna tirou 50 em 50 na FUVEST 2024. Vem comigo. Bom, nesta semana eu lancei um vídeo em que eu comentei as principais características da FUVEST. Vocês até me mandaram dúvidas, perguntas e apontamentos. Eu tô respondendo os comentários todos e eu prometi que hoje sairia um vídeo comentando uma redação exemplar. E não é qualquer redação exemplar, não. A redação exemplar foi uma redação que tirou 50 em 50 na redação da FUVEST, né? Na prova da FUVEST, foi minha aluna em 2023, tirou 50 em 50 em 2024 e eu trouxe para vocês aqui essa redação, só que, obviamente, para facilitar a nossa vida, eu trouxe em versão digitada. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar qual foi o tema, até para vocês entenderem como ela cumpriu o tema. Vamos lá dar uma olhada, vamos revisar. Esse daqui foi o tema da FUVEST 2024. Pedia para os alunos falarem sobre educação básica e formação profissional entre a multitarefa e a reflexão. A gente tem vídeo aqui no YouTube em que eu comento essa proposta, mas não custa dar uma lembrada. Se a gente está falando de educação básica e formação profissional, eu preciso falar desse E. Qual é a relação entre a educação e a formação profissional? Há aqui uma perspectiva problematizadora na medida em que a gente percebe que, infelizmente, a educação na contemporaneidade tem se concentrado apenas em formar trabalhadores, sendo que ela deveria ser uma via de mão dupla. Ela serve para formar trabalhadores, mas para formar também outros cidadãos mais complexos. Quando a gente dá uma olhada na coletânea, a gente vê um texto 1 que fala mal desse indivíduo que é multitarefa, que faz tudo ao mesmo tempo, que é um profissional valorizado no mercado de trabalho. Isso seria um retrocesso, porque impede a contemplação. Ou seja, o indivíduo que é multitarefas, ele não tem tempo, por exemplo, para ócio, para o lúdico, pro artístico, e o ócio é muito valorizado aqui no texto 2, o indivíduo que é multitarefas, por não ser contemplativo, ele se aproxima do animal selvagem ao qual cabe apenas a sobrevivência, tá? Beleza, fizemos a análise e aí a gente vê aqui que há uma problematização, como sempre na prova da FUVEST. A educação básica, como se dá hoje, ela é meramente profissionalizante. A gente tem uma visão limitada da educação e uma educação que é pressionada pelo mercado de trabalho, e os indivíduos são hoje formados na educação básica para serem multitarefas e não indivíduos reflexivos. Então a contemporaneidade é caracterizada por essa superficialidade, essa superocupação, que obviamente é uma palavra que não existe, por isso que eu coloquei entre aspas. Beleza. E o que a minha aluna deu conta de fazer, o que a Amanda fez para garantir o 50 em 50? Vamos dar uma olhada no texto dela. Primeira coisa, ela tinha de 20 a 30 linhas, com uma linha a mais para o título, tá? Título na FUVEST é obrigatório. Se vocês observarem na prova, ela tem um espaço dedicado ao título. E a partir daí, a gente tem as linhas, o total são 30 linhas. Então vamos ver o que ela fez. Primeiro, ela faz já no título uma intertextualidade com um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é Eu, Etiqueta.
tá? Então aqui vale a pena dar uma olhada nessa intertextualidade com Eu, Etiqueta, tá? Do Carlos Drummond de Andrade. E ela começa fazendo menção a uma obra visual em O Quarto, pintura do artista Van Gogh. E se a gente considerar aqui há um desvio gramatical, esse que tinha que ser minúsculo, tá? E aí olha que legal, a FUVEST, se encontra um texto bem escrito, ousado, autoral, ela não vai tirar ponto dessas besteiras gramaticais. Olha que recado interessante. Em O Quarto, pintura do artista Van Gogh, retrata-se a quietude e muitas vezes, aí se eu fosse ser super conservadora, a solidão vivenciada pelo artista pós-impressionista, e aí o artista pós-impressionista retoma o Van Gogh. Então isso já é um elemento coesivo, olha que bonito. Por meio de pinceladas ternas, olha a utilização, por exemplo, de um vocabulário mais subjetivo, mais emotivo. O Van Gogh teria uma pincelada terna, uma pincelada emocional, uma pincelada delicada. Mostra-se a introspecção e principalmente olha o posicionamento dela já sendo antecipado aqui. Beleza dos momentos contemplativos enfrentados por Van Gogh, o qual viveu uma história notoriamente turbulenta. Então, existe um uso de adjetivos e de advérbios bem mais frequente e ousada, por exemplo, do que o texto do Enem, e precisava dos seus momentos de ócio. Observe, por exemplo, que na hora em que ela faz esse início do texto, ela já coloca elementos da coletânea, algo que é obrigatório para a FUVEST. Não é que você vai citar a coletânea, mas você vai usar as reflexões suscitadas por ela. A gente tem aqui a presença do ócio, assim como lá na coletânea, uma menção à questão artística, a importância da contemplação em oposição à turbulência, ok? Então a gente tem a coletânea aí de certa maneira. O que Van Gogh não tinha como adivinhar, no entanto, então ela já vai construir uma oposição, que é um truque que eu acho bem interessante, também para a FUVEST, é que esses momentos contemplativos, e ela usa uma palavra que está no tema, reflexivos, no mundo contemporâneo, e aqui eu vou fazer um parêntesezinho para vocês, pelo seguinte: prova da FUVEST, sempre haverá uma crítica, ou a um fenômeno, ou a um comportamento, ou a uma tendência da contemporaneidade. Então ela vai estabelecer agora esse contraste entre como as coisas eram lá na vida do Van Gogh e como elas são agora, e ela vai criticar a contemporaneidade. Seriam reduzidos, olha, então isso é muito pouco, a uma categoria de luxo e privilégio, guardados, ou seja, os momentos reflexivos, os momentos contemplativos, para a raridade sob uma ótica capitalista do tempo. Então aqui a gente já tem um fator desse esvaziamento do sujeito contemporâneo, a abordagem capitalista. Essa redução, então ela retoma um posicionamento, essa limitação, a qual permeia todas as características, as categorias do mundo moderno, atinge, olha, o uso de palavras de opinião, de modo inigualável, as mazelas da educação. Então ela está problematizando a educação atual, tendo em vista essa herança capitalista que reduz o tempo e a disponibilidade da contemplação e da reflexão. Linda. Uma vez que, então a gente está ali já explicando, então há sim um uso de mecanismos coesivos, mas sem aquela preocupação careta, quadrada do Enem. O intelectual já não é mais o ser reflexivo, mas sim, então a gente está estabelecendo aqui uma oposição entre o que era o homem no passado e o que é o homem hoje.
O homem-máquina. E aí, olha essa ousadia, que coisa bonita. Ela cria uma palavra capaz de conciliar. Olha ela se posicionando supostamente todos os seus afazeres. Ou seja, estamos aqui falando do multitarefas. Desprezando, olha, desprezando o ócio, que é algo que é valorizado lá na coletânea. Fechando esse parágrafo assim. Nesse viés, faz-se imperativo entender o porquê. Aí aqui tem um problema de estrutura, de a multitarefa, então usou o tema, na conjuntura da educação, ser priorizada. Aqui, então, eu mudaria a estrutura, mas quem corrigiu essa redação não se preocupou com esses problemas estruturais. E eu acho isso muito bonito na prova da FUVEST. O que importa mesmo é a capacidade argumentativa, a autonomia discursiva. Isso é lindo. E qual o perigo, então quais são os desdobramentos de se viver em uma sociedade de intelectuais sem tempo para reflexão. Observem que aqui ela faz uma das coisas que é mais importante, na minha opinião, para a prova da FUVEST, que é um diagnóstico da contemporaneidade. Eu gosto quando isso aparece já no primeiro parágrafo da prova da FUVEST. Vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo ela começa de um jeito bem Enem, mas isso não prejudicou o texto dela, porque é feito de maneira controlada. Nesse sentido, faz-se inegável. É moda estar ocupado. Observe, por exemplo, que ela usa uma expressão que é quase informal, é moda. Isso ocorre porque aí ela retoma a lógica capitalista como causa. Então temos aqui o clássico parágrafo de causa. O homem neoliberal. E aí agora eu vou ter que fazer uma propagandinha, porque ela faz essa crítica ao homem neoliberal, porque no meu curso FUVEST 2024 a gente teve uma aula sobre citações e trechos infalíveis para a prova da FUVEST, e lá tem um trecho crítico ao neoliberalismo que, na minha opinião, dá origem a qualquer texto de crítica à contemporaneidade. Então, se você quer estudar comigo, se você quer fazer 50 em 50 na prova da FUVEST 2025, ou 2026, ou 2027, assim como a Amanda, estude comigo. O link para inscrição tá aqui abaixo deste vídeo, e você também pode apontar o seu celular para esse QR Code. Essa crítica que tá aqui, não vou mentir não, ela aprendeu comigo. O homem neoliberal, vou pôr um sorrisinho aqui porque a gente fez essa crítica no nosso curso, entende que seu tempo é dinheiro. Olha essa ousadia, olha a utilização aqui do senso comum para criticar esse sujeito, fazendo com que todas as esferas de sua vida sejam sobre a produtividade, chegando à conclusão de que a contemplação é um fator dispensável da vida. Lembrando mais uma vez que essa questão da contemplação estava na coletânea. O indivíduo que é multitarefa, de acordo com a coletânea, é incapaz de contemplar. Assim, mesmo em momentos de lazer, como ir ao cinema, ir ao parque e passar tempo de qualidade com a família e amigos, pensa-se. Então ela usou aqui uma noção de concessão, mesmo em. Na realidade, no que não se está fazendo. Por exemplo, então a exemplificação é um outro truque que eu ensino para os meus alunos lá na prova, né, lá no curso FUVEST, que é uma estratégia bem interessante para evitar esse excesso de abstração da argumentação da FUVEST. A exemplificação ajuda a tornar o seu texto mais concreto e você viajar menos.
estudando para exames, terminando seminários e pesquisas práticas. Desse modo, os intelectuais sofrem de um grande dilema, sendo incapazes de separar diferentes faces de suas vidas, uma vez que seus arredores, aqui achei estranho esse uso do arredor, né? Porque, em geral, o arredor é utilizado para se referir a marcos físicos, né? Aqui nos arredores do meu estúdio há vários restaurantes, mas a FUVEST permite esse tipo de abordagem mais subjetiva, mais metafórica, mais figurada. São também pessoas sofrendo da mesma doença. E aí, olha o uso da metáfora. O imediatismo não é mesmo uma doença, mas ela está falando metaforicamente de um mal que acomete o sujeito contemporâneo. Condenados por redomas, olha a utilização, vou até marcar aqui, de linguagem figurada. De uma sociedade que insiste que afirmar que ócio é retrocesso. Por isso, não é surpresa alguma o cansaço infestado na contemporaneidade. O correto aqui seria manifestado na contemporaneidade. Mas ok, deixaram passar, porque o que importa não é esse detalhe, mas sim a ousadia dessa aluna em usar vários mecanismos e estratégias argumentativas diferentes. Já que, como dizia Drummond, aí a gente vai justificar a intertextualidade lá do título, é duro estar na moda, mesmo que estar na moda seja negar minha identidade. Ou seja, docentes, e aí é a primeira vez em que se fala de educação por meio desse trecho, né, essa palavra que remete a professor, rígidos e infelizes, cercados pela redoma, para dar essa ideia de limitação, de falta de liberdade, algo que limita o indivíduo, da lógica neoliberal. Beleza, agora vamos para a parte final do texto. Ademais, porque ela está adicionando argumentos, enquanto a educação básica e profissional, então ela retomou de maneira mais direta o aspecto da educação básica, ela tinha deixado um pouco de lado, mas a FUVEST te permite isso. Ela primeiro se concentrou na questão multitarefas e reflexão, e depois ela veio ver como isso aparece na educação. Você pode fazer isso, você tem essa liberdade de abordagem. Enquanto a educação básica e profissional não entender a vitalidade, o aspecto vivo de se refletir, o que nos resta, ou seja, na FUVEST você pode, por exemplo, usar uma primeira pessoa do plural, olha que ousadia. Então, primeira pessoa do plural na FUVEST pode. É um povo melancólico e insciente, que não está ciente de si mesmo. Lindo. Então, quais são as consequências, tá? Então, ela não usou a palavra consequência, mas é o que ela está fazendo aqui. Tal fenômeno de termos um povo melancólico e não consciente de si é observado não apenas pela ótica humanística, ou seja, em aspectos mais subjetivos, qualitativos, mas também no aspecto quantitativo, nos dados. Então, olha que legal esse movimento argumentativo que ela faz. Ela fala, olha, não é uma questão apenas qualitativa, é também uma questão quantitativa, que era um dos textos da coletânea. A gente nem deu muita atenção a ele nesta análise, mas eu vou lá com você. O texto 3 vai falar da diferença entre educação escolar indígena e educação escolar convencional, e essa aluna ainda quis colocar dados, isso é muito bonito. Vamos lá?
Os quais dizem, os dados, segundo a ONU, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E aí ela se posiciona. Um claro sintoma, então ela continua no campo semântico da doença. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, campo semântico, doença. E aí ela retoma um outro campo semântico, como uma gaiola, que está no campo semântico de redoma, tá? Então temos ali o campo semântico da doença e o campo semântico dos limitadores da liberdade, tá? Uma gaiola produtiva, porque eu tô falando da lógica neoliberal, que não deixa espaço para a felicidade e nos vê, porque não tem problema usar a primeira pessoa do plural, como simples etiquetas prontas para o uso. Menção ao título. Então ela amarra o título. Explicitando, percebe-se nas escolas uma pedagogia que prioriza a quantidade muito mais do que a qualidade. Ok. Achando preferível, então tem uma certa oralidade aqui, se fixarem nas disciplinas escolares fornecidas por um sistema de educação falho e em crise, do que ensinar seres humanos sobre a beleza da vida e sobre como compartilhar o espaço, ou seja, a pedagogia do autoconhecimento, que é uma expressão que não existe, mas a FUVEST dá essa liberdade e valoriza essa liberdade. Isso daqui é muito bonito. Fechando. Olha que lindo esse jogo de palavras. O cultivo, no sentido agrário mesmo, e o culto, no sentido religioso. Eu vou até marcar de rosa, porque isso é muito bonito. De multitarefas, ou seja, essa valorização excessiva do indivíduo que é multitarefas se mostra perigoso, como ela já tinha avisado, por um simples fator. Se o ser humano não tiver como refletir e assim conhecer a si mesmo, então ela está explicando. Reflexão tem a ver com autoconhecimento. A mais pura verdade é que passaremos a conviver com máquinas, as quais somente estudam. E ela já tinha falado desse aspecto robótico, né? Esse aspecto, como que eu vou dizer? Limitado, robotizado do sujeito contemporâneo. Tudo tá muito amarradinho, tá lindo. Portanto, exposta a complexa relação que há entre a multitarefa, fazer muita coisa, e o ócio, não fazer nada, nas mazelas educativas, faz-se justo ponderar acerca dos que espera a humanidade caso ela não desacelere. Então aqui ela está fazendo um tipo de conclusão que eu ensino no meu curso FUVEST, que é a conclusão por desdobramento. O que acontecerá se as coisas continuarem como estão? E aí eu vou ser muito sincera. Meu curso FUVEST é uma fofura. Tem tudo que você precisa. Tem aula sobre introdução, sobre desenvolvimento, sobre conclusão, e a Amanda aplicou irretocavelmente. Portanto, exposta à complexa relação que há entre a multitarefa e o ócio nas mazelas educativas, então observem, por exemplo, que ela usou todos os elementos do tema. Faz-se justo ponderar acerca do que. Então vou marcar, porque isso para mim é a conclusão, tá, gente? O que espera a humanidade caso ela não desacelere. Ela está fazendo um tipo de conclusão que eu chamo de conclusão por desdobramento. O que vai acontecer se tudo estiver de boa? Já que, sem a contemplação, que estava na coletânea, não há lucidez. E sem lucidez, observem que ela repete a palavra e é de propósito. Ela faz aqui uma estratégia muito bonita, né, que a gente chama de anáfora, repetição de termo, proposital. Já não somos mais seres. Então ela vai opor o ser e o ter, o humano e o robótico. Coisadamente loucos. Olha a ousadia de usar um termo que não existe e é meio informal. Coisadamente loucos. Eu vou escrever aqui ousadia e alegria.
Logo, como nos dizia Drummond, tinha que ter uma vírgula, nós, etiquetas, que é a intertextualidade que ela fez com o poema do Drummond, Eu, etiqueta. E para vocês não duvidarem, esta é a Amanda Santos do Nascimento, aluna da turma online FUVEST 2024. E aí, o que você achou desse texto? Mais importante, o que diferencia este texto de um texto Enem, que é o texto que vocês estão viciados? Gostaram desse texto? Gostaram da Amanda? Fiquem de olho aqui neste canal, nas minhas redes sociais e, acima de tudo, se você vai fazer a prova da FUVEST, tem um QR Code agora na sua tela e tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você aprender a fazer este texto que eu acho lindo. Eu até empolgo demais. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.